Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio da evangelização étnica, estrangeiros e nacionais. A sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá por estarmos aqui em Los Angeles, servindo ao Senhor. A pessoa do nosso pastor Joel, por nos enviar para cá. E também agradeço nessa noite por ter muito especial com a gente a Sarinha. A Sarinha está com a gente hoje, né? Ela está aqui, né? Ela só não está presente. A Sarinha está dormindo, saudável. Graças a Deus, o Senhor está cuidando dela e tem cuidado de nós também. Nós estamos muito agradecidos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Não falta gratidão no coração meu e da mãe por aquilo que o Senhor tem feito conosco, né? A gente fica pensando nos detalhes do Senhor, né? Já pensou se isso tivesse acontecido durante o tempo de escola, mas acontece 2 semanas logo depois que começar o verão? Né? É mais um pedacinho de Deus contando a história para a gente de uma perspectiva diferente. A gente olha a coisa de um jeito, mas Deus olha diferente. Talvez você veio buscar uma palavra de Deus hoje aqui. Já deixa eu te dar um pedacinho dela para você. Deus vê as coisas de maneira diferente. Você reclama, estou sofrendo, está doendo, está ruim. Deus enxerga as coisas de uma maneira diferente. Amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim a minha Bíblia e a sua tem que dizer a mesma coisa, então você está lendo a coisa errada. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essa semana, junto com a nossa introdução aqui, eu estava lendo algumas coisas a respeito Eu gosto muito de estudar essa questão da psicologia dentro do trabalho pastoral. Eu estava vendo algumas coisas que não são legais para se fazer enquanto se é líder. Ontem a nossa querida Clara trouxe uma aula de liderança absolutamente fantástica para os nossos jovens e adolescentes. E se você está me ouvindo e faz parte aqui da nossa congregação, eu não sei como é que eu posso convencer você a enviar os seus filhos para as nossas reuniões de jovens e adolescentes. A Clara ontem falou sobre o pastorado e a liderança dentro do contexto que ela estava falando. E foi extraordinário, dentro do contexto do nosso Gospel Project. Ela não saiu do estudo, ela ministrou o estudo do Gospel Project, mas ela inteirou com esse aspecto. E foi maravilhosamente bem inteirado, porque justamente toca a esse ponto que eu vou falar agora. Muita gente acha que a expansão social, se você é muito conhecido na sociedade, se muita gente vê, se muita gente acompanha pelo Facebook, se o seu Reels é compartilhado mais de 1 milhão de vezes, se você está falando de uma maneira na moda, com a luz correta e tratando o assunto de uma maneira que socialmente é aceitável, é isso aí que vale. Por isso que uma das 6 artes da persuasão é a prova social, social proof. E o que é social proof? Quanta gente ela se achega a você por causa da persuasão de que tem muita gente indo, então eu vou lá também. Quando nós apresentamos a igreja hoje, no ano de 2023, e olha ao redor de você, é a maior prova disso. As pessoas falam assim, um culto de ensino é chato, um culto de ensino é boring, ou o ensino sistemático é uma coisa que não é atrativa, ou então o conhecimento bíblico precisa ser manifestado de uma maneira atraente para que as pessoas venham. Okay? Quando eu olho para Apocalipse capítulo 7, versículo 9, e aqui o jump que eu vou fazer dentro do texto, João está vendo a igreja entrando no céu e é uma igreja gigante. Não é meia dúzia de pessoas. Não é gato pingado. A igreja que está caminhando no céu, ela é gigante. E ela é formada por gente de tudo quanto é tipo de nação. De todo tipo de nação. De todo tipo de raça, de todo tipo de gente. Todas as etnias estão manifestadas aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 7, versículo 9.
Etnia no grego, está aí na sua introdução, significa povo. E é um povo não no sentido no geral do povo, mas se refere a um grupo de pessoas, um grupo que se manifesta como um povo. Por exemplo, o povo brasileiro ou o povo árabe. É uma etnia. É verdade que hoje se descobriu que, por exemplo, dentro do povo árabe, no geral, existem ainda etnias menores. Etnias que são concentradas em certas áreas e têm subculturas dentro de uma cultura maior. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que quando a gente chegar no céu e olhar em volta de nós, tem gente de tudo quanto é lugar. Nobody's gonna be missed out. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ser esquecido. Nenhuma raça, nenhuma cultura, nenhuma nação vai ser esquecida, porque Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus, alcança a todos para a glória do seu nome. Todas as pessoas são alcançadas pelo Senhor, nosso Deus. No mundo há uma grande diversidade étnica, sobretudo no continente africano, que abriga mais de 1000 grupos distintos, que possuem manifestações culturais próprias, religiões, línguas. E nesse grupo, cheio de misturas, o Senhor Jesus Cristo está lá, alcançando as pessoas para a glória do seu nome. E a gente percebe que a igreja, quando ela começa lá em Atos dos Apóstolos, ela é desde o começo multicultural. A intenção da igreja nunca foi ser uma igreja branca, uma igreja negra, ou uma igreja asiática. É a gente que fez isso, de um tempo para cá ainda. Mas a igreja manifestada em Atos dos Apóstolos é uma igreja multiétnica. Gente de todo tipo. A gente costuma falar, isso é entre aspas, né? É um orgulho assembleiano. Né? Se você vai para a Assembleia de Deus no Brasil, na Assembleia de Deus nunca teve problema de racismo. Nós temos pastor preto, branco, amarelo. Nunca tivemos problema de racismo. Nunca tivemos problemas de manifestações étnicas sendo aceitas ou menos aceitas. A maior prova disso é que em São Paulo, você tinha cultos da Assembleia de Deus com sanfona e também ritmos de baião. Né? A mistura étnica na Assembleia de Deus, que inclusive incorporava algumas diferentes culturas, sempre foi alguma coisa muito clara dentro do modelo de igreja que foi introduzida no Brasil. E ela foi feita assim porque ela foi feita de maneira orgânica. E ela foi feita de maneira orgânica porque ela se espelha no modelo neotestamentário de Atos dos Apóstolos. Quando a gente vê Lucas apresentando a igreja primitiva, ele vê que tinham 2 grupos com as suas próprias reuniões, mas tanto o grupo que falava a língua aramaica ou falava a língua grega, aceitava a liderança geral dos apóstolos. Ele também enfatiza que eles foram flexíveis o suficiente para reestruturar a comunidade e dar responsabilidade de liderança aos membros do grupo minoritário o quanto necessário. O quadro geral da igreja primitiva de Jerusalém, apresentado pelo autor de Atos, é uma comunidade solidária unidas pela fé. Olha só que interessante aqui, que ele responde para a gente em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44, está aí na sua Bíblia e no seu estudo também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Aqui não falava assim, olha, os gregos estavam lá, os judeus estavam lá, tinha alguns... Não, todos. Existe uma generalização da manifestação e do emprego geral das pessoas que estavam presentes na igreja primitiva. Por que a gente está começando falando a respeito disso? Nós estamos fazendo uma base para dizer para você que na igreja do Senhor Jesus Cristo tem espaço para todo mundo. Tem muita gente que fala assim, mas o árabe é muçulmano, né? Esse pessoal para vir para Jesus é difícil. Não é. Não é difícil. A mesma dificuldade que o árabe tem para vir para Jesus é a mesma dificuldade do brasileiro. Sabe qual que é a diferença?
é que ainda não chegou um Gunnar Wingre e um Daniel Berg lá. É que ainda não chegou lá um Billy Graham. É que ainda não chegou lá um Reinhard Bonnke. Muita gente não sabe quem que é o Reinhard Bonnke, né? Ele ganhou 75 milhões de africanos para Jesus. Ele era holandês. Morreu agora em 2020. Grandes homens de Deus, que foram até as nações para pregar o Evangelho. A dificuldade que tem é a dificuldade que nós colocamos por não querer alcançar as pessoas. Alguém fala assim, pastor, mas esse povo é mau. E quem disse que nós somos um povo bom? Mas esse povo, eles querem matar os cristãos. E quem disse que um tempo atrás os nossos ancestrais não quiseram fazer o mesmo com os cristãos? Essa, às vezes, é a maior barreira que nós encontramos, porque nós olhamos para as pessoas em uma condição diferente ou mais afastada de nós, e por várias vezes nós somos incapazes de estender a mão de graça que foi estendida para nós no passado. A mão da graça que nos alcança, a mão da graça que nos restaura, a mão da graça que nos traz das trevas para a luz de Cristo, por conta simplesmente de uma aplicação pessoal, de uma moralidade subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque ela é de acordo com aquilo que você pensa. Tem muita gente que fala assim, pastor, um americano nunca vai vir na nossa igreja. Não vai mesmo, você não vai trazer. Como é que ele vai vir aqui? Ah, mas ele não entende português. Eu tenho tradução para o inglês aqui. É só colocar o aparelhinho ali atrás e funciona. Ah, mas eu nunca vou vir aqui porque o senhor não fala espanhol. Eu hablo espanhol também. Não é, Oscar? Oscar está aqui com nós hoje. Muito bem-vindo, hermano. Muchas gracias por venir. Eu hablo espanhol também. Precisa de falar o quê? Vietnamita? A gente abre o app aí e começa a falar. O que não pode faltar em nós é uma barreira para que nós não alcancemos as pessoas. Deixa eu falar para você, contar um pouquinho para você sobre uma história da nossa igreja na Alemanha. Existe um grupo de búlgaros dentro da nossa igreja brasileira na Alemanha. E até muito pouco tempo atrás, pasme a irmã, até muito pouco tempo atrás, os irmãos búlgaros estavam no nosso culto e não falavam português. E oferecemos para eles, irmãos, o senhor tem uma igreja aqui búlgara, aqui perto. Tal. Não, pastor, eu quero ficar aqui. A única linguagem de conexão era o inglês, porque eles não falavam português nem alemão, e o pastor e os búlgaros falavam alemão, mas não falavam português. Então, falavam um pouquinho de inglês os dois para poder conseguir se comunicar dentro da mesma igreja. Porque não existe barreira para o Espírito de Deus para ministrar aos corações para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Existe também uma coisa sobre essa integração tão bonita. Certa vez na nossa igreja sede, muitos anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, aceitou Jesus uma judia, e ela era médica. E ela não falava uma palavra de português. E por várias vezes durante o apelo ela vinha para frente. Né? E algumas vezes ela chegou para o pastor Joel e falou assim, pastor, hoje a tradução não funcionou, estava ruim demais, mas a alegria no coração, enquanto o senhor falava lá na frente, era tão grande que eu não consigo ir embora. Eu até tentei congregar uma igreja que fala inglês, mas o Espírito de Deus é que faz a conexão no coração e fala assim, esse aqui é o lugar certo de você estar. Essa aqui é a casa de Deus. É aquela ideia de Jacó, de olha aquela escada e os anjos subindo e descendo, e falava assim, o Senhor está aqui, e eu não sabia. Essa é a casa de Deus, o Senhor está aqui, e eu não sabia que o Senhor estava aqui. E eu não sabia que o Senhor estava no nosso meio, e podia nos alcançar nessa noite, e podia alcançar a nossa vida para a glória do nome de Jesus. Os princípios da integração, né? Os textos expostos nos fornecem diretrizes ou princípios que podem nos ajudar a desenvolver estratégias para a integração de pessoas de outras nacionalidades e etnias nas igrejas locais. Ela promove para que a gente possa entender como é que a gente faz isso. O primeiro princípio que a gente tem que entender e tomar é o princípio da igualdade. Lucas prova que não há lugar para discriminação racial dentro da igreja cristã.
Não existe lugar para discriminação racial. Né? E Lucas deixa isso bem claro em alguns textos. É claro que a gente tem algumas ideias aqui que elas se entrelaçam, e a principal delas é o seguinte. Eu quero saber como é que alguns movimentos históricos vão se justificar com o Senhor pelo que fizeram, por exemplo, no tempo da escravidão. Eu, sinceramente, tenho dificuldade como é que eles vão se justificar diante do Senhor. Eu entendo que eles viveram em tempos diferentes e que, por exemplo, eles podiam justificar que a Bíblia fala sobre escravidão, mas a escravidão bíblica é diferente da escravidão do tempo da escravidão. Muito diferente. A escravidão bíblica, principalmente aquela que a Bíblia ela expõe como uma referência de conduta, é sempre exposta pelo pagamento de dívida. Você devia, e para você pagar a sua dívida, você se tornava escravo. E esse tipo de escravidão continua até hoje. Eu e você somos escravos disso aí. Está devendo algum cartão de crédito? Enquanto você não pagar, não terminar de pagar o seu cartão de crédito, você não compra direito. Você não tem o mesmo nome na praça, você está escravo dessa dívida. Agora, a gente não reconhece isso nos nossos dias e fala, não é uma escravidão racial expressa ali. É uma escravidão por condição. Diferente da escravidão que nós vimos importada da África para as Américas e para a Europa por muito tempo. Uma escravidão manifestada, essa sim, por conta de uma raça, de uma etnia ser tratada com um valor menor. Essa escravidão é diferente. Essa escravidão é por menosprezar o seu próximo, o seu semelhante. E ela foi importada, pasme os senhores, e por favor, talvez esse vídeo seja até flagged aí no YouTube, é uma escravidão importada da África. Não foi exportada para a África essa escravidão, foi importada. Porque na África já se praticava essa escravidão há muitos anos. E, inclusive, as etnias negras vendidas tinham sido aprisionadas por outras etnias negras na própria África que haviam ganhado dos seus inimigos e haviam aprisionado e feito eles escravos. Essa é a escravidão exposta lá, que também é muito mais antiga que a África, eu concordo com você. Mas o que a gente percebe na igreja é que desde o início da igreja, esse padrão de escravo e senhor, ele é completamente rechaçado. Olha a carta de Filemão. Filemão era escravo, né? Na verdade, Onésimo era escravo de Filemão, né? E Paulo fala assim, olha, recebe ele como recebe a mim. Não está dizendo que Onésimo ainda não tinha que cumprir as suas obrigações para com o seu patrão, ou o seu, entre aspas, senhor. Mas estava dizendo que o relacionamento pessoal, além do relacionamento que existia uma dívida, ou que existia um custo, devia ser um relacionamento absolutamente moldado pelos padrões de Cristo na Bíblia. É essa a grande diferença. É porque diversas vezes nós tratamos as diferenças de função social como diferença de importância, e a Bíblia não nos permite isso. Você já me ouviu falando aqui por diversas vezes. Hierarquia na igreja. A hierarquia na igreja não serve para o pastor ser mais importante do que o membro, nem para o membro ser mais importante que o pastor. Porque tem um lugar que faz de um jeito e tem um lugar que faz o contrário. Não, o pastor aqui é só uma pessoa que não vale nada, quem vale é os membros. Não. Eu e você temos o mesmo valor. Cada líder, para cada membro da igreja que não está envolvido na liderança de um departamento, tem o mesmo valor. Qual que é a diferença? Função. Eu estou cumprindo uma função, você está cumprindo outra função, e quando você olha as funções diferentes, isso não é uma questão de valor, isso é uma questão de organização do trabalho, organização da casa. Quando, por exemplo, Paulo apresenta o homem e a mulher, eu não quero muito entrar nessa história, nós vamos de passar para frente, para falar de etnias. Quando Paulo apresenta, por exemplo, o homem e a mulher, ele fala assim, olha, nem o homem é nada sem a mulher, nem a mulher é nada sem o homem. Agora, mulheres, presta atenção, a mulher saiu do varão, mas o varão também saiu da mulher.
O varão é a cabeça da mulher, mas ele não vale mais do que ela. O varão tem a função na sua casa de cumprir o seu papel, de administrar o seu lar e ser o chefe da família. Agora, a chefia da família não é o patrão da casa. É chefiar, é organizar a sua própria casa. Você percebeu que depois que Deus falou com Eva, a primeira pessoa que Deus foi falar não foi com Eva, foi com Adão? Por quê? Porque era trabalho dele organizar a sua casa, liderar a sua casa. E ele falhou. Deus não foi cobrar da mulher. Ô, Adãozinho, pô, essa mulher é megera, sai da frente aqui que eu vou tratar com ela. Não. Adão, a culpa é sua, meu amigo. Agora, em momento algum, Deus colocou Adão maior do que Eva e Eva maior do que Adão. E a expressão disso é maravilhosa, porque o próprio Adão reconhece. Essa agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Semelhante. Nós somos iguais. Nós somos um só. Mas existe função. Da mesma forma, essa é a função da igreja. Agora, quem aceita a liderança pela função que ela tem, meu amigo, você não tem problema para obedecer ninguém. Você não tem problema para aceitar ninguém na igreja. Você nunca vai falar, aquele irmão ali acabou de chegar. Ou então você vai falar assim, esse crente velho eu acho que manda aqui. Se você entende função na igreja, você não tem problema com ninguém. Porque a hora que a outra pessoa entra na função dela de organizar aquele trabalho, ou na sua palavra mais comum, aí chefiar aquele trabalho, você fala assim, não, a responsabilidade é dela. Não tem problema nenhum. É assim que é para fazer, essa é a ordem do dia, eu obedeço. Eu não tenho problema para obedecer. Meu problema é estar fora da minha função. Esse é meu problema. Porque fora da minha função eu estou em rebelião. E a história da igreja é repleta disso. Eu não sei, por exemplo, mais uma vez, como é que a igreja histórica vai resolver esse problema. Porque quando a gente acha em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8 até o 11, aqui os apóstolos estão reunidos e estão falando o seguinte, olha, e Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Aqui a igreja em Jerusalém está reconhecendo que os gregos estão recebendo o Espírito Santo. Ele falou assim, peraí. Deus, que não é simplesmente o chefe, é o dono da igreja, está dando para eles a mesma coisa que está dando para a gente como filho. Tem alguma coisa diferente aí. Eles estão chegando a algumas conclusões. Olha o que eles falam. E não fez diferença entre eles e nós. Os gregos e nós são a mesma coisa. Ei, os americanos e nós são a mesma coisa. Os brasileiros e os mexicanos são a mesma coisa. Os europeus e os asiáticos são a mesma coisa. E aqui eu queria ter explicado isso para Cristóvão Colombo. Você e os índios são a mesma coisa. Vocês são carne da mesma carne. Vocês são do mesmo pó. Mas falhou. Estava ruim a teologia na época. Né? E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações através do quê? Pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, está chamando eles de discípulos, um jugo que nem os nossos pais, nem nós pudemos suportar. Escuta, ninguém aguenta mais essas regras que nós impomos uns aos outros. Agora, nós não aguentamos mais e vamos impor a essa geração que está aí fora uma regra que nem nós aguentamos levantar? E eu não estou falando aqui de roupa e uso de costume, não. Nem vem, já eu vou chegar lá. Eu estou falando aqui de regra mesmo. Regra de aproximação. Regra do que significa ser ouvido por Deus. Regra do que você precisa de fazer para ser perdoado pelos seus pecados. Esse tipo de regra que a gente põe. Esse tipo de regra de aproximação a Deus. De que tem que ser dessa forma, tem que ser daquela forma. Esse tipo de regra. Né? E aí ele continua dizendo o seguinte, né?
mas cremos que seremos salvos através do quê? Pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha, tanto nós quanto eles vamos ser salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui eles expõem duas coisas. O peso claro aqui dessa passagem é a respeito da circuncisão, o problema da circuncisão. Os judeus que haviam aceitado Jesus estavam querendo circuncidar os crentes novos que era grego. E o pessoal, não, peraí, não é assim, isso não é costume da nossa nação. Agora, a circuncisão era uma tradição que manifestava um princípio. Uma tradição que manifestava um princípio. Ou seja, existia uma doutrina por detrás da circuncisão, que era a doutrina da purificação, a doutrina que manifestava o pacto que Deus tinha feito com Abraão, que agora em Cristo tinha sido renovado de uma maneira diferente. Isso era tão antigo, essa mudança que ia acontecer, era tão antigo que Oséias fala lá no passado, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Não adianta vocês ficarem se mutilando e apresentando o seu corpo circuncidado e o coração não crê em nada disso. O que adianta? É a mesma coisa que a gente fala assim, não, eu sou assembleiano, venho aqui de terno e gravata todo culto, mas ele não acredita em nada do que a gente prega. Ele acha que ele está salvo porque ele usou um terno e gravata. O contrário também é verdade. Não, eu sou salvo porque eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Ué, mas que salvação é essa? Você está preso no pecado ainda? Esse fazer o que eu quero é a prisão do velho homem. Então uma coisa e a outra coisa são duas estradas que levam para o mesmo caminho, o inferno. É claro que a doutrina se manifesta de maneira diferentes, em tradições diferentes. A doutrina da salvação, a soterologia, se manifesta dentro da Assembleia de Deus na tradição que nós cremos a respeito de crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração e será salvo você e a sua casa, manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a graça de Deus para nós. Agora, essa tradição é baseada na palavra de Deus, é assim que a gente prega. Nós temos a nossa maneira de apresentar o Evangelho. Por exemplo, que é uma tradição assembleiana, apelo no final do culto. Agora, o jeito que a gente faz. Que é uma tradição assembleiana, por exemplo, batismo depois de 3 meses de discipulado. Ou 1 mês de discipulado, depende, a pessoa sabe que é batismo. Tem gente que faz o culto na hora, aceitou Jesus, leva a pessoa lá e batiza ela na hora. Isso é a doutrina manifestada naquela tradição. Tem tradições que descumprem a doutrina? Claro que tem, está cheio aí. Eu, por exemplo, vou falar, dentro da Assembleia de Deus eu não sei não, eu acho que isso não existe. Mas em outro lugar, deve existir, claro. Né? Claro que deve existir em outro lugar. Tradições que descumprem a doutrina. Mas aqui o medo dos apóstolos, escrevendo essa carta às etnias, era justamente isso. Cuidado. Cuidado. Cuidado para não confundir a maneira como nós fazemos e impedir a pessoa que se achegue a Cristo, que seja salva. Eu não estou dizendo de liturgia de culto, da maneira como nós cultuamos, isso tudo faz parte de quem nós somos. Mas impedir as pessoas de alcançar a salvação, de receberem a Cristo, aí deu problema, aí deu ruim. Né? Nós ganhamos para Jesus um vizinho nosso da frente, o Andy, um judeu. Logo quando chegamos naquela casa onde a gente morou ali em Pompano, chegamos para conversar com ele, ele atravessou a rua, na verdade, ele que veio falar com a gente, aqueles vizinhos americanos mesmo, né? Tudo bem, como é que vocês estão e tal? Meu nome é fulano de tal, sou o vizinho seu da frente e tal. Aí eu apresentei meu nome completo, eu vi ele de equipazinho, com um negocinho do lado, né? Tentando ser bem ortodoxo. E aí cumprimentei ele e dei meu nome completo, porque eu sei que meu sobrenome é de origem judaica, o Gutnik é de origem judaica. Me deu meu nome completo. A hora que ele ouviu, ele, opa, você é judeu? Eu falei, não, senhor, sou crente. Crente? De que igreja? Da onde? Como crente? Eu falei assim, eu sou evangélico, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Ele, não, mas você é judeu, você tem que ser judeu. Eu falei, não, meu amigo, eu sou crente, sou pastor. Não,
Você é judeu. Você sabia que você é judeu? Eu falei, sei que é a origem da minha mãe. Vou você explicar para ele. Entrando para dentro de casa, passou 40 minutos, veio ele bater na porta. Chegou com uma torá enrolada debaixo do braço, com uma mezusa para mim colocar na porta, né? Aquele negócio que tem os 10 mandamentos ali e tal, com os símbolos ali. Falei, olha, eu vim aqui apresentar a sua fé. Eu falei, ô, meu amigo, por gentileza, entre em casa, né? Parecia testemunha de Jeová. Começou a me explicar como é que funciona, tal. Eu falei, rapaz, eu tenho um culto aqui terça-feira em casa de família cristã. Vem aqui que eu vou apresentar para você o jeito que a gente crê. E era bem a semana que nós estávamos falando sobre Gênesis, o mês que nós estávamos falando sobre o Gênesis, né? E quem tinha inscrito os estudos era eu, então eu estava com aquilo na mente fresh. Por 4 semanas eu apresentei para o Andy. Primeiro dia ele saiu de casa falando assim, rapaz, o rabino nunca explicou isso aí desse jeito. Nunca tinha ouvido falar desse jeito aí, que você falou hoje. Eu falei, é mesmo, meu amigo? Nunca tinha ouvido. Eu nem sabia que era assim que vocês viam, por exemplo, a história de Noé. Eu não sabia que era assim. Falei, pois é assim que a gente vê. Semana que vem ele voltou. Aí ele começou a falar, por exemplo, que dentro da sinagoga onde ele ia, ele era o segundo. Ele era o responsável pela alfabetização de hebraico das crianças. Pessoa importante dentro da sinagoga dele. Passado 3 semanas, ele olhou para mim e falou assim, Will, deixa eu perguntar para você. Se eu crer em Jesus do jeito que você está falando aí, significa que eu preciso deixar a sinagoga? Na hora, o Espírito de Deus me deu a resposta, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Eu falei assim, eu te faço outra pergunta. Se Jesus é quem ele diz quem é, você consegue continuar na sinagoga? Ele falou, consigo. Eu falei, então vamos ver. Em 3 meses bateu ele na minha porta. Briguei com um rabino. Ah, não dá para ficar naquele lugar lá não. Está tudo diferente. Só que o Andy nunca conseguiu participar da nossa igreja. Ele até tentou. Porque ele era judeu. Ele olhava para as festas agora e ele via Jesus nelas. E ele queria celebrar as festas vendo Jesus. Só que ele estava numa igreja brasileira. O que ele achou? Foi para uma igreja messiânica. Onde a cultura dele podia ser manifestada de maneira santa, olhando para Jesus, olhando para o Senhor. Por exemplo, dentro da nossa cultura hoje, marcha para Jesus é coisa de brasileiro. É nosso, é nossa maneira de manifestar a fé evangélica no Brasil agora. Marcha para Jesus. E a gente vai para a marcha para Jesus e coloca um trio elétrico que estava tocando no carnaval esses dias atrás. Não estou reclamando. Eu estou falando que é uma manifestação do evangelicalismo brasileiro. Né? Se você vai, por exemplo, para a igreja americana, tem as suas manifestações e as suas tradições dentro da igreja americana. Por exemplo, né? No culto da Assembleia de Deus americana, tem um certo momento que todo mundo fala assim, agora todo mundo para e vão todo mundo falar língua estranha. E aí todo mundo fala língua estranha dentro da igreja. Quem é batizado no Espírito Santo fala língua estranha naquele momento. É o momento do culto de falar língua estranha. É o dia deles. No Brasil, como é que é? Eles vão no Brasil, lá no Nordeste, lá na nossa igreja. Meu Deus, que é isso? Ficam escandalizados. Por causa do quê? É a manifestação cultural. Agora, é justamente aqui que está a chave. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para alcançar as etnias. Aonde eles estão, da maneira que eles estão, da maneira que eles são e trazer eles para Cristo, não para uma cultura específica. O maior problema que nós temos é que a gente às vezes olha uma pessoa e fala assim, essa pessoa nunca vai ser assembleiana, essa pessoa nunca vai... E quem diz que ela precisa? Quem diz que ela precisa? Quem diz que ela precisa de se concentrar no modelo que nós temos? Que, de novo, eu amo, eu prego e quero que todo mundo seja igual. Eu acho que a gente ia ter menos problema no mundo se todo mundo fosse assembleiano. Do Ministério do Belém. Da igreja lá da Flórida. Manifestada no mundo inteiro. Ia ser uma bênção. Mas eu tenho consciência. E o nosso pastor também tem consciência disso. Que nós estamos no mundo para pregar o evangelho, não para fazer proselitismo de uma maneira especial e específica de ser.
nós não estamos para multiplicar nós estamos para multiplicar Cristo. No mundo, a quem quer que seja, aonde é que eles estejam, para a glória do nome de Jesus. Enquanto, por exemplo, a gente tem visto agora, né, os migrantes forçados, né, são negados certos direitos pela sociedade por causa do seu status legal, as igrejas não devem fazer o mesmo com os refugiados cristãos, que requerem asilo, que se quiserem replicar a igreja primitiva. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, para a gente não estar impedindo as pessoas de viverem para Jesus, por causa das debilidades que elas têm. Eu não estou dizendo de pecado, eu não estou dizendo de mau hábito, eu estou falando de debilidade. Debilidade. Certa vez um professor falou isso para a gente, e isso marcou muito a nossa vida. Já vou chegar um pouquinho mais para frente, mas deixa eu contar esse testemunho primeiro. Ele falou assim, olha, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala primeiro dos dons, mas depois ele começa a falar dos membros do corpo. Ele fala assim, olha, tem membros no corpo que estão para honra e tem membros do corpo que estão para desonra. Os membros que estão para honra você facilmente menciona. Mas os membros que estão para desonra, você tem vergonha até de pensar neles agora. É verdade ou não é? E aí ele fala assim, os membros para honra estão descobertos. Mas os membros mais desonrados do corpo, nós cobrimos eles com dupla honra. Com mais tecido. O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós temos que desfazer das partes do corpo desonrosas, não é isso que ele está falando. Ele está falando que onde a desonra é maior, você cobre de maior honra. O que ele está dizendo é, há pessoas no nosso meio que vão sempre dar trabalho para o resto da vida. Mas a essa pessoa você dedica uma porção maior de amor. A essa pessoa você cobre de maior amor. Porque às vezes, no problema ou na dificuldade que ela é, e aqui eu não estou falando de pecado, estou falando de personalidade, eu estou falando de etnia, eu estou falando de dificuldade da pessoa entender algumas coisas, ou de se manifestar da maneira que nós gostaríamos que ela se manifestasse. Não estou falando de pecado aqui, estou falando de personalidade, estou falando de cultura, né? Tem irmãos que às vezes falam, pastor, vou fazer um negócio para você comer. Aí a pessoa faz, é horrível a coisa para comer. Mas eu como. Por que eu como? Porque eu estou cobrindo meu irmão de dupla honra. Ele fez aquilo por 2 motivos. Ele fez porque ele se importou comigo. E porque ele achou que eu ia gostar. E se eu não como, você está mentindo para ele. Não, eu estou honrando ele. Eu não estou mentindo para ele. Eu posso muito bem falar para ele como maçã de ouro em salva de prata, falar assim, olha, essa comida não é minha preferida. Esse tipo de coisa eu geralmente não como. Mas entender que aquela manifestação dele para mim é uma manifestação de amor. Tem muita gente que nós impedimos o evangelho, que nós impedimos de elas se chegarem, porque simplesmente a gente fala, o meu santo não bate com o dela. E às vezes é uma questão étnica. Não vou começar a trazer hispano para essa igreja não, porque vai dar problema. Não vou começar a trazer americano para essa igreja não, porque vai dar problema. Eu não vou fazer isso não, porque vai ser ruim. Tem um sujeito aqui na Califórnia, o cara falou um negócio desse. Principalmente quando começou a primeira ordem dos problemas de migração ilegal, aquele crossing lá, que a gente sabe que tem um monte de coisa lá que precisa de mudar. Na borda lá dos Estados Unidos. Mas ele disse o seguinte, se tiver algum membro aqui da igreja que é ilegal, eu chamo a imigração para ele. Que pastor é esse, meu? Que pastor é esse? Se tiver alguém aqui na igreja que não é ilegal, eu chamo a imigração para ele. Porque tem que estar aqui, tem que cumprir as regras do país. Meu amigo, aí veio o Covid. Ele falou assim, o governo não vai fechar minha igreja não. Tá certo. O governo não vai fechar minha igreja não. Porque a igreja aqui é uma instituição que o governo não fala, mas na hora que é conveniente a você, você quer entregar o pobre do coitado para a imigração, porque o governo agora tem que tratar a respeito dele, né? O problema
eu concordo com ele que a igreja não pode ser fechada pelo governo. Mas eu concordo com ele que o governo também não pode dizer quem pode receber a mensagem do evangelho e quem não pode. Da mesma forma que o governo não pode fechar uma igreja, que ele não tem direito para fechar a igreja, ele não tem direito quem pode dizer quem pode congregar aqui e quem não pode. Quem disse isso é Deus. Se Deus trouxe aquela pessoa aqui, é porque ele tem um plano dele na vida daquela pessoa aqui. Nem que o plano dele foi levar ela de volta, mas o plano dele está aqui. É Deus quem fala isso. É Deus quem tem o dizer a respeito das pessoas. E a única coisa que nós podemos fazer é alcançá-las, trazê-las para Jesus. Manifestar na nossa tradição a doutrina do Senhor Jesus Cristo, trazendo as pessoas para Cristo e não para nós. Precisa de ver um princípio de mutualidade, né? Ninguém precisa, porque faz parte da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aprender o hino nacional brasileiro. Não faz parte da maneira como nós somos assembleianos. Você não precisa, como membro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, você saber o 7 de setembro, porque a Assembleia de Deus é do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma coisa da culturalidade da onde a Assembleia de Deus vem, dos brasileiros, mas ela não é dos brasileiros. A Assembleia de Deus é uma agência de Deus, que Deus instituiu como Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma das várias que ele instituiu como Igreja do Senhor Jesus Cristo, vale a pena ressaltar isso, para depois você não ficar puxando a minha orelha, ressaltou como Igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro das várias denominações que ele chamou, para manifestar na terra a palavra de Deus, na tradição que ele nos trouxe para ser. Isso também nós não abrimos mão. A gente não abre mão de ser quem a gente é, mas a gente entende que existe mutualidade. Existem maneiras diferentes de ser. E nós precisamos ter isso de coração aberto para alcançar aqueles que já hoje são diferentes da gente. Em vez da gente ficar falando, não, uma pessoa dessa nunca se adaptaria na minha igreja. Quem falou para você isso? Que bola de cristal é essa? Presta lá para mim, preciso de saber algumas coisas aí. Você precisa de pregar o evangelho. É por isso, por exemplo, dentro desse concílio de Jerusalém, é claro que a coisa também não ficou solta, né? Olha só, está ali, no segundo parágrafo. A igreja sabia que tal obrigação seria um obstáculo, por exemplo, se eles tivessem que se circuncidar. Para uma igreja envolvida com etnias, isso significava que não se deve esperar que eles abandonem sua língua e todas as tradições e costumes e adotem uma cultura dominante. Paralelamente, o Concílio de Jerusalém também deixou claro que, embora não houvesse necessidade dos crentes não judeus desistirem de sua herança cultural, exigia que respeitassem certos costumes judaicos. Por quê? Porque estavam ligados à doutrina que manifestava pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha, lá em Atos capítulo 15, versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, idolatria é pecado. Da prostituição é pecado. E do que é sufocado de sangue, porque também tomar sangue é pecado. Beber sangue de animal é pecado, porque no sangue está a vida. Ah, mas e o chucrutes? Olha, eu vou ter um sério problema de explicar para você como é que chucrutes é correto comer. Dentro daquilo que a Bíblia fala, comer sangue, porque no sangue está a vida. Você fazer isso de sangue pisado, ou então, muitos desses atos também eram atos de carnes sacrificadas. A carne sufocada era sacrificada. E não era permitido que se fizesse isso. Nesse ponto, por exemplo, a gente tem aqui duas coisas que andam muito juntos. O nosso termo de compromisso. O nosso termo de compromisso, ele expressa a doutrina na tradição que a gente segue. Sabe aquele pacto de membresia que você faz quando você faz parte da Assembleia de Deus do Ministério do Belém? Ali está manifestada a nossa doutrina e a nossa tradição. Não simplesmente a doutrina da palavra de Deus, mas a maneira como nós manifestamos aquela doutrina enquanto movimento de Deus na terra. É por isso que para fazer parte do corpo, você precisa estar de acordo. Se você não está de acordo com o termo de compromisso, existem outros termos de compromisso que você assina todo dia em qualquer igreja que você vai. Qualquer igreja que você entre,
ou qualquer grupo que você participe, você está assinando um termo de compromisso. A única diferença é que aqui, como em alguns outros lugares, a gente faz que isso seja oficializado. Essa é a diferença. Quando você entra num trabalho, você assina um termo de compromisso, de obedecer às ordens daquele lugar. Quando você compra um computador, você assina um termo de compromisso. Quando você faz aquilo lá, termos e como é que chama aquilo ali, mãe? Termos e instruções, né? Que a gente vai passando. Termos e condições, né? Você vai passando e tal, e você fala assim, eu concordo. Você nem lê. Aí você fala assim, eu concordo. Vai lá, aperta e ok. E você concorda começar usando aquele computador, aquele telefone. Aquilo é um termo de compromisso. E você nem se importa com o que está escrito lá. Toda hora a gente está fazendo isso. Quando você começa a participar daquele aplicativo lá para você dirigir, né, para você ganhar seu dinheirinho, seu dólar, você pega lá e faz o aplicativo, tem um termo de compromisso lá. Que se você violar, sabe o que acontece? Você é demitido. Agora, na igreja, a gente tem aqui algumas coisas que a gente quer que você concorde. Não, eu não vou assinar. Não, eu acho isso aqui muito invasivo. Você já viu o termo de compromisso do seu cartão de crédito? Já deu uma lidinha nele? Do seu banco? Já deu uma lidinha no termo de compromisso do seu banco? Já deu uma olhadinha lá para ver como é que é? Se é invasivo, se não é? Você já assinou o contrato de hipoteca de uma casa? Você já foi fiador? Já assinou um contrato de fiador? Vai ver se é invasivo ou não é. Agora, quando a gente se programa para andarmos juntos em santidade diante de Deus, é invasivo. É too much. Por quê? Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, quer que cada vez mais nós sejamos separados. Nós sejamos divididos em pockets. Eu seja contra você, você seja contra mim, você seja contra a posição de pastor, eu como pastor me ache superior e seja contra a posição do membro. É isso que o diabo quer fazer. Ele não quer que a gente, em unidade, concorde em um mesmo lugar. E que nós façamos isso de compromisso e consciência pensada e colocamos a nossa firma lá, a nossa assinatura, que nós estamos concordando com as mesmas coisas. Ele não quer. Ele quer que a coisa seja bagunçada. E aí, por exemplo, me desculpe agora, você pode ficar escandalizado comigo, mas eu tenho como explicar isso para você talvez em um outro dia. É por isso que hoje existe um boom de igreja não denominacional. É por isso. Porque ninguém quer estar debaixo de uma doutrina semelhante e de uma tradição igual. Não, não. Aqui nós somos não denominacional. Você cresceu presbiteriano, não tem problema. Você cresceu assembleano, não tem problema. Então, todo mundo fazer parte do mesmo lugar. E aí, como é que faz? Quer dizer que um vem no púlpito, prega uma coisa, o outro vem e prega outra? Que confusão é essa? Um fala de eleição, outro fala de perseverança. E aí? E está tudo bem? Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque os jovens estão crescendo sem parâmetro. As crianças estão sendo ensinadas sem parâmetro. Que tipo de material, que tipo de condição ou de espectro teológico se usa? Todo contraditório. Porque as pessoas não querem se comprometer. Vírgula. O mundo não quer se comprometer e tem convencido algumas pessoas. O que a gente vê, irmãos, cada vez mais, e eu quero começar a terminar por aqui, nessa questão de liderança mista e mundo globalizado aqui, que a gente está mais para baixo. Esse aumento do mundo transfronteiriço, o que mais as pessoas querem hoje, sabe o que é? É solidez. As pessoas estão cansadas de mediocridade. As pessoas estão cansadas de papo furado. Eu estou vendo igrejas que há pouco tempo atrás falavam de paz e amor, e não é tudo certo, aqui a gente não fala de pecado, fazendo uma série de mês inteiro falando de pecado. E eles foram tão longe para falar de pecado que eles não sabem mais nem falar de pecado hoje. Estão lá andando em corda bamba para poder falar de pecado, porque tem que falar de pecado agora. Porque o mundo não aguenta mais. As pessoas não aguentam mais.
viver na maldade do pecado, viver na maldade da falta de conhecer a Deus. Elas não aguentam mais. Elas estão gritando: alguém me dá parâmetro, alguém me dá uma rocha, alguém me dá um lugar onde eu possa me segurar, porque eu não aguento mais. E dormir mais uma vez nessa angústia maligna no meu coração, sem saber que Deus se importa comigo ou não. E você tem a palavra no seu coração para falar que aquilo que ele está sentindo é só através do Senhor Jesus Cristo, confessando o pecado dele para ele sair de lá. Aí ele fala assim: não, mas eu comecei uma terapia de maconha agora. Ah, tudo bem, se funciona para você. Ah, mas eu comecei agora, fui numa cartomante. Ah, tudo bem, se funciona para você. Não, mas eu tenho agora feito uma conexão espírita. Mas tudo bem, se funciona para você. E as pessoas estão indo para o inferno. Todos os dias. 60 mil pessoas morrem sem saber, sem conhecer Jesus. Para onde elas vão? Para onde elas vão? Todos os dias, 60 mil pessoas morrem sem conhecer Jesus. Para onde elas vão? São 9 horas da noite hoje. Para quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Para quantas pessoas você feriu a sua barreira étnica para apresentar o Senhor Jesus Cristo? Para quantas pessoas você explicou para elas: olha, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo e eu preciso que você saiba disso? A gente sentou na frente da nutricionista chinesa nessa semana e eu olhei para ela e falei assim: tudo bem, você é chinês? Você é de onde? Chinês? Falando assim. Aí eu falei para ela em chinês: oi, né? Ni hao. Falei: ni hao. Ela: ni hao. Ela falou: você fala chinês? Eu falei: não, eu sempre gosto de aprender alguma coisa em outras línguas, porque eu quero achar um jeito para apresentar Jesus para a pessoa. Ela: ah, tá. Então já se prepara que eu vou apresentar Jesus para você. De alguma maneira, de algum jeito, você ter a consciência que você está na América, meu amigo e minha amiga, cercada de bens, vivendo melhor, não num país de primeiro mundo, no primeiro país do mundo. E Deus te colocou aqui para você pregar o Evangelho. Para você pregar o Evangelho. Deus não te trouxe até aqui para outra coisa, mas para você pregar o Evangelho. A verdade é que a chave é que a palavra de Deus precisa ser anunciada a todo mundo, com clareza. Precisamos proclamar a palavra de Deus. E isso tem que ser feito pela igreja, ninguém mais vai fazer. Não espere que a Sechonoye amanhã vai começar a pregar o Evangelho. Não espere que a mesquita da esquina amanhã vai colocar naquela torre lá no alto: olha, nós agora todo mundo aceitamos Jesus, vamos pregar o Evangelho. Quem dera isso acontecesse. Quem vai pregar o Evangelho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Embora existam diferenças reais entre os cristãos sobre como abordar as questões de raça, etnia, cultura e evangelização, acreditamos que somente com a ajuda do Espírito Santo é que Ele nos dará sabedoria para vencermos os desafios da evangelização étnica entre os povos. Com isso eu estou falando para você: pare de pensar só nos brasileiros. Pare de pensar só na igreja brasileira. Parênteses. Amanhã cedo, nós temos uma reunião com os irmãos da igreja presbiteriana, que nós estamos tentando alugar, às 9 da manhã. Primeira coisa, ore. Segunda coisa, imagine a oportunidade que Deus está nos dando de ter um templo de segunda a segunda à nossa disposição. Imagine. Com o pastor doidinho que você tem. Imagine o que já passou pela minha cabeça. Só imagine. Só o fato de estar lá já é muita coisa que você já imaginou que passou pela minha cabeça. Só o fato de a gente ter a oportunidade de sonhar com isso. Nós ainda estamos sonhando com isso. Ainda está grávida. Nós ainda estamos fazendo exame pré-natal. A criança ainda não nasceu. Eu preciso que você ore por essa gestação. Eu falei para você esses dias atrás disso. Imagine só o que a gente pode fazer para Deus.
Eu ouvi do outro lado da linha, conversando com o nosso pastor essa semana, a alegria dele de pensar no que nós podemos fazer em Los Angeles com um lugar só para a gente. Está lá na Flórida. E os corações em vários lugares do mundo estão sonhando com a gente isso. Mas sabe qual que é o sonho disso? É ter uma porta aberta para que o Evangelho de Cristo seja proclamado. É ter uma porta aberta para que as pessoas, através daquela porta aberta, ouçam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, em inglês, em português, em espanhol, em coreano, em aramaico, em vietnamita, em filipino. O novo vai aprender a falar filipino para pregar o Evangelho. Em todas as línguas. A gente espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De maneira consciente e concreta para a glória de Jesus. Que nós possamos fazer isso e não pensar mais só em nós. Não pensar só no grupo brasileiro. A nossa escola, que nós vamos abrir, o BCA, é uma porta extraordinária para isso. É uma porta extraordinária para isso. Nós vamos alcançar muita gente através do BCA. A voz foi embora, é isso mesmo? Tá dando para ouvir? Nós vamos alcançar muita gente através do BCA. Muitas crianças que vão trazer os seus pais para conhecer o Senhor Jesus Cristo através do BCA. Então, já se prepare. Vai colocando já e vai aprendendo outras línguas já, para você pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.